E finalmente foi lançado a animação Predador, Assassinos de Assassinos, semana passada, lá nos Estados Unidos pelo streaming da Hulu e aqui no Brasil pela Disney Plus. E é óbvio que eu não poderia deixar de conferir essa nova produção, afinal de contas, ela faz parte da nova sequência de filmes dirigidos pelo Dan Trachtenberg, que em 2022 lançou a produção Prey, filme que mostra a primeira chegada de um predador no planeta Terra. E esse diretor realmente tomou a alcunha de condutor da série Predador nos cinemas, porque ele vai lançar também esse ano o próximo filme da série, que é Predador Badlands, que sairá lá pelo final do ano, e eu já comentei o trailer aqui no canal. E aqui Predador Assassino de Assassinos é uma animação que conta, na verdade, uma antologia de histórias sobre 3 guerreiros aqui do planeta que se encontraram com a criatura Yautja, ou seja, o Predador, em 3 diferentes épocas. Na época dos Vikings, na era dos samurais e na Segunda Guerra Mundial. Um conceito que eu sempre achei que seria legal mesmo os produtores usarem como filmes de predadores no cinema. Quem sabe um predador lutando no faroeste, ou um predador na época dos piratas, sei lá. E eu devo dizer, meus amigos, que essa animação é excelente. 10 de 10 na minha opinião. Vamos fazer assim, eu vou falar aqui os primeiros 3 minutos do vídeo sobre o filme em geral sem spoilers, se você não assistiu ainda. E após isso eu vou passar para uma área de spoilers para quem já assistiu, ok? Mas eu dou uma avisada. E o que eu mais gostei em Predador Assassino de Assassinos é que essas 3 histórias mostram como o conceito do predador realmente pode ser usado para vários contextos diferentes. Na primeira história, que é nominada como O Escudo, você tem a Viking Ursa e um grupo de guerreiros atrás de uma vingança pessoal, e ela se mostra realmente uma assassina extremamente letal. Ao ponto que isso já é deixado bem claro no início para que você saiba que logo logo ela vai enfrentar um desafio muito maior do que ela está preparada. Não só isso, como na segunda história, que é nominada como A Espada, você tem uma briga antiga de 2 irmãos samurais que mostra como os 2 também são lutadores exímios e nada melhor do que um predador para realmente desafiar essa habilidade dos 2. E isso é mostrado muito bem na terceira história, que é nominada A Bala, que mostra o piloto John Torres como também uma espécie de Maverick daquela época e o único capaz de enfrentar um predador que possui também uma aeronave de combate ali no meio da guerra que eles estão. A animação em si tem um estilo bem parecido com os filmes do Homem-Aranha no multiverso, e eu achei ela bem legal, mas o que eu mais gostei foi a montagem de algumas cenas, principalmente na primeira história da Viking, que mostra do ponto de vista dela, com um plano sequência sem parar, ela entrando no meio da batalha e matando vários inimigos de uma vez só, junto com seus amigos guerreiros. É uma cena de tirar o fôlego e vale a pena você assistir só por isso. E isso entra também no fator coreografia das cenas de ação, que pra mim nesse filme são absolutamente fantásticas. Uma coisa que eu sempre falo em filmes de ação, independente se são animações ou não, é que é necessário criatividade na hora de criar uma coreografia e não só botar ação pra valer e explodir tudo, e encher os olhos do espectador. A coreografia precisa fazer o seu coração dar uma acelerada um pouco, pelo menos. E é exatamente isso que acontece aqui, como na cena que eu acabei de falar, e também em algumas cenas aéreas do último conto do John Torres. Além disso, falando da criatura predador, você tem uma criatividade imensa nos diferentes estilos de predadores que vemos em cada uma das histórias. Cada um deles possui um perfil diferente. Nós temos um que é maior e possui uma arma de impacto sonoro. No outro conto nós temos um que é mais ágil e possui correntes e uma lâmina que se desdobra. Claro, no final nós temos um que é piloto de espaçonave, e isso também é um grande chamariz dessa produção. E é basicamente isso que eu posso falar sem dar muitos spoilers. É uma ótima animação, vai atrás se você ainda não assistiu e você gosta dessa franquia Predador, assim como eu. Além de contar essas 3 novas histórias com a criatura, ela dá uma expandida no universo que eu acho bastante interessante. E agora vamos falar da parte com spoilers, porque não tem como eu falar dessa animação sem dar um pouquinho de spoilers sobre a mitologia do Predador e o que esse filme contribui para ela. Então, tá avisado. Bem, e é claro que essa produção não só conta essas histórias em forma de antologia, como também une as 3 no final. Então, o escudo, a espada e a arma viram artefatos que esses personagens terão que usar em um final que eles são
abduzidos pela criatura predador e levados a um planeta arena. Exatamente. Então, apesar desses três personagens estarem em épocas diferentes, eles são abduzidos pela criatura predador e congelados para passarem anos no espaço até que eles possam ser unidos em um evento em que os três terão que se degladiar como gladiadores, basicamente, e ganhar o direito de lutar com o Predador Rei, que é um grande predador lá do final que aparece, e é ele que está por trás de todo esse show. Eu achei isso bem legal porque foi bem executado, embora eu acho que tire um pouco da mística e do segredo da criatura predador, o que pode ser um problema também. Mas tudo bem, foi uma expansão que eu acredito que faz sentido. E outro detalhe interessante é que esse filme se conecta, pelo menos com a primeira produção, que é o Prey, ao mostrar que a arma que o John Torres é forçado a usar na batalha é a mesma arma que foi dada à personagem Naru no filme Prey, quando ela luta lá com os espanhóis, que pertence a um cara chamado Rafael Andolini. E para quem é fera em saber as curiosidades dessa franquia, sabe que essa arma também vai ser passada lá para o personagem do Danny Glover em Predador 2, muitos anos no futuro, o detetive Harrigan. E essa conexão não fica nem um pouco barata, porque logo no final do filme nós temos uma espécie de pós-crédito que mostra que a Naru também foi abduzida pelos predadores após o final de Prey e agora está congelada em uma das câmeras criogênicas que estão nesse planeta arena dos predadores. Ou seja, após eles serem vencidos por algum oponente de algum planeta, aparentemente eles gostam de abduzir essas criaturas ou pessoas para usá-los mais tarde, esses eventos gladiatoriais entre guerreiros. Será que isso significa que o personagem do Arnold Schwarzenegger também pode aparecer alguma hora na franquia? Será que ele também está congelado em uma dessas câmaras? Eu não duvido nada. Outra coisa que é interessante mencionar é que nós já tivemos uma prévia no trailer de Predador Badlands, que é o próximo filme, que vai ter conexões agora com a série Alien, principalmente pela personagem da Ellie Fanning. E nessa animação nós temos pelo menos duas conexões que eu pude perceber. Uma delas é que o Predador Rei tem essas tranças gigantes que o próprio diretor Dan Trachtenberg mencionou que podem ser rabos de Alien, ou seja, rabos da criatura xenomorfo que ele pegou para ele, o que é interessante. E outra conexão não é exatamente uma conexão da história, mas é o fato que nós temos o ator Michael Biehn fazendo a voz de um dos pilotos da Segunda Guerra Mundial na história do John Torres, e isso torna ele o segundo ator na história do cinema a estar em 3 franquias de ficção científicas clássicas: Alien, Predador e o Exterminador do Futuro, é claro. Isso depois do saudoso e maravilhoso Bill Paxton, é claro. Achei maravilhoso eles terem chamado esse ator para fazer a voz de um dos personagens, porque eu escuto o podcast dele, aliás, ele tem um podcast na vida real, que ele conta a história dos bastidores dos filmes dele, e eu escuto toda semana. Então é isso, Predador Assassino de Assassinos é uma animação excelente, de novo, nota 10 de 10, e eu espero que a franquia Predador tenha mais e mais projetos interessantes e bem feitos como esse no futuro. E você, já assistiu Predador Assassino de Assassinos? O que achou? Deixa seu comentário. E se você gosta dos conteúdos de Trashando com Gus, por favor, deixe o seu maravilhoso like nesse vídeo e sua incrível inscrição para que possamos continuar trashando para sempre, ok? Vejo você na próxima trecheira e tchau, tchau!